Olá, muito bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. A Autoridade Sanitária da China aprovou um novo formato de credenciamento de veterinários oficiais brasileiros. Coreia do Sul anunciou a habilitação de mais 9 estabelecimentos brasileiros para exportar carnes para o seu mercado. Foi prorrogado para 30 de março o prazo de pagamento das dívidas do programa BNDES Pro-CDD Agro. A ASBIA protocolou ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a legislação que proíbe o uso de tecnologias em reprodução em animais no estado da Paraíba. CNA defendeu a prorrogação de um convênio que trata da redução da base de cálculo do ICMS. Mercados da soja e do milho estão em ritmo de aquecimento, tanto interno quanto para exportação. O programa Agronegócio está começando. Em atendimento à proposta do Ministério da Agricultura brasileiro, a autoridade sanitária chinesa, o governo chinês, aprovou um novo formato de credenciamento de veterinários oficiais aptos a assinar certificados sanitários internacionais para aquele país. Com as novas regras, em vez de cada auditor fiscal federal agropecuário poder assinar essa documentação, apenas por um estabelecimento específico, foi criada uma lista única de veterinários habilitados para a emissão de certificados sanitários internacionais em qualquer um deles, desde que esteja habilitado pela China. E de acordo com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, a medida reduz significativamente a chance de retenções de carregamentos brasileiros em portos chineses em função de divergências entre as assinaturas constantes na lista e nos documentos emitidos pelo Ministério da Agricultura. As novas regras valem para carnes bovinas, suína e de aves. Em 2018, o Brasil exportou quase 2 bilhões e 600 milhões de dólares em carnes para a China. Trata-se do maior comprador de carnes brasileiras, com 17% do total das exportações do produto. A Agência de Quarentena Animal e Vegetal da Coreia do Sul anunciou a habilitação de mais 9 estabelecimentos brasileiros para exportar carnes para o seu mercado. As habilitações foram resultado de uma missão de auditoria realizada por autoridades sul-coreanas em outubro do ano passado. Esses estabelecimentos autorizados se somam a 4 que já possuíam permissão para exportar ao país asiático. Das 9 plantas habilitadas agora, 5 são de carne suína e 4 de aves. A Coreia do Sul importa cerca de 1,5 bilhão de dólares por ano em carne suína, levando em consideração a fatia de 9% do mercado mundial do produto ocupada pelo Brasil. É estimado um potencial do mercado sul-coreano em 189 milhões de dólares com essas novas plantas habilitadas. No que se refere à carne de frango, o Brasil já ocupa uma posição privilegiada, respondendo por 85% das importações da Coreia do Sul. O valor das vendas brasileiras de carne de frango in natura para o país asiático chegou a 169 milhões de dólares em 2018. E agora foi prorrogado para o dia 30 de março o prazo para pagamento das dívidas do programa BNDES Pro-CDD Agro, segundo a circular 12/2019 do BNDES. O programa solicitado pelo Ministério da Agricultura, ele possui limite orçamentário de 5 bilhões de reais. E o objetivo do Pro-CDD Agro é conceder créditos para liquidação integral de dívida de produtores rurais ou de cooperativas de produção. Serão incluídas nesta prorrogação operações de crédito rural, de custeio ou investimento que foram contratadas até 28 de dezembro de 2017, dívidas contraídas junto a fornecedores de insumos agropecuários ou instituições financeiras, inclusive decorrentes de emissão de cédula de produto rural,
e certificado de direitos creditórios do agronegócio. A rolagem poderia incluir até 100% do valor do saldo devedor, limitado a R$20 milhões, com prazo até 12 anos, incluindo carência de até 3 anos. Os recursos podem ser contratados com base na taxa de juro de longo prazo, a TJLP. O custo final inclui a remuneração do BNDES de 1,5% ao ano e a dos agentes financeiros limitado a até 3% ao ano, totalizando uma taxa mensal final de aproximadamente 1%. As operações de financiamento poderão ser contratados com os 55 agentes financeiros credenciados para operar com recursos do banco. Entre eles, existem bancos públicos, privados, bancos de cooperativas, cooperativas de crédito, bancos de montadoras, agências de fomento e bancos de desenvolvimento. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, deveremos ter hoje tempo nublado, com muita chuva. Alguns municípios poderão ter sol, alternando com tempo fechado e chuvas à tarde. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 32 a máxima e 21 a mínima. Minas Sul, 35 a máxima e 21 a mínima. Posse, 30 a máxima e 20 a mínima. Aruanã, 31 a máxima e 22 a mínima. Cabeceiras, 29 a máxima e 20 a mínima. Itaberaí, 30 a máxima e 20 a mínima. Cristalina, 27 a máxima e 19 a mínima. Mineiros, 29 a máxima e 20 a mínima. E Rio Verde, 29 a máxima e 20 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que a ASBIA protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra uma legislação que proíbe o uso de tecnologias de reprodução em animais lá no estado da Paraíba. CNA defendeu a prorrogação de um convênio que trata de redução da base de cálculo do ICMS. Mercados de soja e do milho estão em ritmo de aquecimento, tanto no mercado interno quanto para exportação. Nós voltamos já.